dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. As nossas histórias curam, voltou, né, Isabel? Glória a Deus. Vocês sentiram falta? A gente fala que sentiu Poxa. falta. Sentiu sim que teve gente perguntando: onde é que vocês estão? Cadê os capítulos? Temos novidade, né, Isabel? Muita novidade, Muita gente. novidade para falar para vocês. A gente, durante esse tempo, a gente teve alguns projetos e a gente vai falar muito sobre isso aqui agora nesse episódio. A gente quer já mostrar para vocês. Tararam, tararam. Gente, é o livro do ano. Presta atenção, gente. Forjada nas mãos do olheiro. Se você ainda não adquiriu, você não está entendendo o que você está perdendo. Não é só um livro, querida, é um projeto de vida. E a gente vai falar um pouco dele hoje também nesse episódio. E para começar, a gente vai falar com ela, a nossa maravilhosa, a nossa querida Isabel Almeida. Isabel, voltamos. Voltamos, meu Deus. Tava demorando, eu queria já logo voltar. A gente tava com saudade, né, Tava, amiga? tava. Tava com saudade, né? Muito bom, né? Muito bom A gente conversar. teve aqui mulheres maravilhosas, mulheres incríveis, Verdade. mulheres que contaram histórias que edificaram a nossa vida. Verdade. Você, se não viu, vai lá no canal, ó, já se inscreve. Ativa o sininho, entendeu? Já fica ligado aí nos próximos episódios. E se você não viu, por favor, né? Vai lá dar uma olhada que vale muito a pena. A gente teve mulheres maravilhosas que trouxeram histórias realmente que promoveram cura, restauração, que com certeza vão edificar a sua vida se você ainda não teve a oportunidade de assistir. E agora a gente vai falar deste retorno. Voltamos! Glória a Deus, Voltamos! aleluia. Voltamos! Jesus é bom. É bom. E por que nós ficamos esse período, gente, sem falar aqui com vocês? A gente estava envolvida num projeto, num dos, né? Que é o Forjadas nas Mãos do Olheiro. O que é o projeto Forjadas nas Mãos do Olheiro? Esse projeto, na verdade, foi um projeto que nasceu no coração de Deus e tomou forma de um livro. Há 5 anos, eu fui a uma conferência com uma amiga e lá eu conheci o trabalho da pastora Thalita, que ela fez com algumas mulheres dentro de uma antologia. E eu fiquei muito impactada, comprei o livro na época, o livro Mulheres de Influência. E um dia eu falei para o Senhor, nossa, um dia eu quero fazer um trabalho desse com algumas amigas. Isso era no meio da pandemia, olha que loucura. E aí eu pensei assim, caramba, meio da pandemia, e ficou meio que de stand-by. Passou um tempo, passou. Ano passado a gente retomou com a editora, com a Do Editora, meu marido que preside a Do Editora. A gente começou a fazer vários lançamentos. A gente trouxe aqui a Neia, né? Que é uma pessoa querida que lança muito livro com a gente. E a Neia, ela trouxe, reacendeu no coração essa chama, esse desejo, essa possibilidade da gente voltar com esse projeto. E aí, no final do ano, Deus trouxe novamente ao coração essa ideia. Eu falei assim, mas quem? Quem vai participar? E aí o Senhor trouxe o nome de algumas mulheres. E aí foi um trabalho, né, Isabel, que nós tivemos aí. E que trabalho, né, Isabel? Sim. Foi um grupo seleto, um grupo, assim, maravilhoso. Mulheres. Nós temos aqui 15 mulheres sensacionais, Sim. com histórias, assim, incríveis. É um livro realmente escrito à mão, um livro de histórias reais, verdadeiras, que vão ressignificar a sua história de vida. Porque aqui você tem uma história que tem um começo, às vezes, desafiador, né? Muitas delas, né? De situações que você olha assim, nossa, mas não tem como sair dessa situação. E como que Deus moveu a vida dessas pessoas através da fé, posicionamentos e o que elas estão vivendo hoje. E uma delas é esta aqui que vos fala, Isabel. Isabel, ela escreveu conosco, olha aqui, gente. Olha como é que ela tá linda. Olha que maravilhosa, gente. Por favor. Ela contribuiu com a gente nesse capítulo maravilhoso, trazendo um pouco da história. E eu quero, Isabel, que você conte um pouco de como que foi essa jornada na escrita. Você já tinha escrito alguns e-books. E como que foi essa jornada na escrita do livro, participar com outras mulheres. O que isso significou para você? Nossa, gente, foi maravilhoso. Josi, eu quero te agradecer, né? Eu sempre agradeço a Du,
agradeço a seu convite de estar, né, nessa jornada aí do livro. E foi uma coisa muito legal, foi uma experiência muito bacana que eu tenho desde pequena, né? Eu contei lá no lançamento do livro, eu falei que quando eu era pequena, eu escrevi 2 livros. Mas assim, eu tinha meus 12, 13 anos. E aí eu escrevia, assim, até eu me lembro que eram narrativas. Nunca fiz dissertativos, assim, né? Nunca achei legal, assim, de fazer... por exemplo, um sonho de ser jornalista, de escrever sobre algum assunto. Eu gostava de histórias mesmo. E eu contei as minhas histórias que eu vinha no meu imaginário, e aí coisas que eu vivia quando eu era adolescente, né? Coisas que eu via nos adolescentes passando, bullying. Eu lembro que eu fiz o livrinho, peguei o nome das minhas amigas, juntei. Então aquilo ali era um sonho que eu tinha, né? Eu acho que Deus planta os sonhos na infância já, sabe? Sim. Ele tá ali, ele criando os projetos da pessoa já desde a infância. E eu, agora, como psicanalista, além, né, de ter sido advogada durante 20 anos, eu percebo como é importante você desenvolver uma criança, né, até os 7 anos bem, né, nos sonhos, desenvolver os sonhos. E ali, aquele sonho de escrever é um sonho muito real para mim. Eu tinha esquecido. Com os traumas da vida, com as coisas que aconteciam, com as tristezas, com as decepções da vida, a gente vai esquecendo nossos sonhos, né? E aí eu fui deixando para trás, e aí me converti, fui para a igreja, tal, conheci Jesus, mas eu não tinha uma identidade restaurada ainda, eu tinha muitas carências, muitos problemas. E aí, quando Deus foi me tratando, fiz o curso de Mulher Única, Mulher que Prospera, fiz Casados para Sempre, né? Quando eu fui entendendo a minha importância no reino, o que Deus pensa a meu respeito, eu comecei a buscar em Deus os meus propósitos. Eu acho que primeiro Deus trata a nossa identidade. Sem dúvida. Depois ele trata os nossos propósitos. Exatamente. Então, às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei o que Deus quer de mim, mas primeiro você tem que tratar você, saber o que Deus pensa a seu respeito, criar novamente a sua identidade como filha, né? Primeiro é quem eu sou, depois o que eu vou fazer, né? Exatamente. Primeiro eu trato dentro para, a partir de mim, algo novo transbordar na vida das pessoas. Sem dúvida. A gente já quer já agir, já quer abençoar as pessoas, orar pelas pessoas, falar com as pessoas, acha que Deus vai tratar na vida das pessoas, mas a gente está tratado, nós estamos tratados, e eu acho que eu passei por esse processo com muita dificuldade, passei anos da minha vida dentro da igreja, sonhando em servir com excelência ao Senhor. A gente sempre é usado, não tem como. Deus usa até a mula, né? Quanto mais eu. Ele é misericordioso. Ele é muito misericordioso. Mas com excelência mesmo, com poder, com autoridade, eu acho que Deus só vai nos dar realmente a autoridade que a gente sonha mesmo através da nossa busca por Ele, primeiramente, e a nossa descoberta de quem somos, né? O autoconhecimento, o tratamento das nossas feridas, as nossas vulnerabilidades, né? E aí foi que eu percebi que eu tinha esse dom de escrever, eu tinha vontade, mas eu não tinha paciência de sentar e escrever. Eu tinha essa dificuldade. E aí, Deus me deu uma capacitação, assim, do alto, assim, para estudar. Comecei a estudar psicanálise. Primeiro eu fiz teologia, né, no Querigma. E aí já me forçou ali a sentar o banco e começar a estudar, a ler. Porque o direito já te exige muito, né? Sim. Uma faculdade que você tem que ter ali uma dedicação à leitura, desenvolvimento, muito grande. Interpretação muito grande. Aí, como eu já tinha essa constância de estudo no direito, eu achava, não, mas para fazer uma coisa pessoal, ministerial, acho que não... Eu ficava com preguiça. Eu não me sentia capacitada. Eu acho que ainda não estava sentindo que era a hora ainda. Aí dava as desculpas, me procrastinava. Né? Me procrastinava. Aí quando eu
veio essa ideia da questão do equilíbrio da mulher, como é importante a mulher se... Eu comecei a olhar para a minha história e ver que muitas mulheres passavam pela mesma situação. Nós tínhamos uma célula na minha casa, né? Você, Josi, né, participou junto conosco, e eu percebia nas mulheres ali que participavam conosco que elas também tinham as mesmas características que eu tinha, desafios, esses desafios que eu tinha. E aí eu comecei, não, eu vou escrever sobre isso. Aí eu fiz primeiro os meus 3 e-books que eu fiz, A Arte da Mulher Equilibrista, que fala sobre... Mas são mais... não é um livro, propriamente dito, é mais assim um manual. O que você precisa para... Entendeu? Então não era uma coisa que a gente fez aqui. Uma coisa mais didática. Assim. O que a gente fez depois não é uma coisa mais didática. Então eu fiz Sapo Nunca Mais, que é a questão de se relacionar com pessoas erradas, a Arte da Mulher Equilibrista, O Coração de Filha, que fala sobre como buscar a Deus e descobrir a sua essência. Mas eu não tinha ainda um livro físico, por exemplo. E aí você fez esse convite para participar. E aí entramos num grupo, né, de mulheres. E pra mim, assim, meu Deus, é um outro universo, né? Porque sempre muito sozinha, né? Eu sozinha pra escrever. E aí, quando nós nos juntamos pra produzir um livro, eu senti, assim, muita presença de Deus, assim, sabe? Porque eu acho que a união da mulher hoje em dia é uma coisa que é muito linda, né? Porque tem tanto, no mundo tem tanta competição entre mulheres, né? Então, assim, eu precisava sentir, e eu sempre tive essa vontade de ter amigas realmente verdadeiras, de ter pessoas no mesmo propósito junto comigo, sabe? Então, isso foi muito legal, participar desse projeto, porque eu me lembro até que quando eu era mais nova, eu falava, não gosto de panelinha. Eu sempre fui contra panelinha, de colégio, essas coisas, né? Sempre falava isso. Até na nossa igreja, na primeira igreja que eu fui, o pastor falava, a Bel é a que tira as panelinhas, que não gosta de panelinha. Sempre fala que não é bom fazer panelinha, e realmente, né? E entre mulheres tem muito isso dessa panelinha. Os homens já são mais, né? Conseguem transitar em vários ambientes, né? A mulher tem aquela coisa. E aí, eu nunca fui a favor. E essa panelinha santa que a gente fez ali, que não é uma panelinha, é uma coisa que a gente se juntou para um propósito. Eu senti, assim, muito a presença de Deus. Eu sentia muita necessidade de ter amigas, assim, que me acrescentassem. Eu tenho muitas amigas, mas eu queria amigas da igreja mesmo, que eu sentisse, assim, que tivessem palavras, mesmo mulheres mais maduras, né? E aquilo ali me ajudou muito a amadurecer. E foi bem na época que eu comecei a escrever que eu tenho passado e já estou saindo, em nome de Jesus, de uma luta financeira muito grande, entendeu? Então, aquilo ali foi um... Como é que eu vou dizer? Foi um suporte. Né? Não, nem só um suporte. Foi assim, algo assim que me deu... Um ânimo, né? Um ânimo. Me deu um ânimo. Um fôlego a mais. Um fôlego. E me senti importante também. Porque eu vi as mulheres contando cada testemunho nas nossas reuniões, né? E eu pensava, meu Deus, mas eu não sou assim. E as meninas as mulheres tudo pastoras já, né? Tudo missionárias. Eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? E teve um dia que a pastora Vilma estava falando sobre o testemunho dela na nossa reunião. Depois que eu saí da reunião, eu comecei a chorar. Aí o Léo assim, por que você tá chorando, meu marido? Por que você tá chorando? Aí eu assim, eu não sei de onde que Deus me viu, né? No meio de tantas mulheres fortes, tantas mulheres abençoadas, né? E eu tô muito feliz de estar participando disso. E aí depois a gente foi fazer as fotos, foi muito bacana, assim, eu senti, assim, muita presença de Deus. E Deus tem falado muito ao meu coração, que tá chegando o tempo dele me levantar, assim, com autoridade mesmo, naquilo que ele quer pra minha vida, assim. Eu tô muito feliz com esse livro, eu já consegui, a gente foi numa... Depois a gente vai falar, né, sobre esse assunto que a gente está indo. Agora nós estamos sendo convidadas, né, a falar. Isso. E está sendo muito legal, assim, estou gostando muito. Então, nesse processo de escrita, né, você trouxe aqui o teu testemunho, a tua história, participou com as meninas lá. Fala um pouco também dessa parte agora, como psicanalista, que você está desenvolvendo também. A questão até que nós tivemos juntas para falar do livro, né,
num café com mulheres, né? Você trouxe uma dinâmica muito linda, com base exatamente nessa ênfase da psicanálise, né? Trabalhando o corpo, alma e espírito. E como tem sido esse tempo e o quanto Deus ele tem trabalhado através da sua vida, né? Porque tudo aquilo que Deus ele cura em nós, na verdade, é para que isso alcance as pessoas. Não pense que alguma coisa que Deus vai curar em você vai ficar somente em você. Tudo que Deus ele vai fazer em você, depois ele vai fazer através de você. Então, fala um pouco disso, desse tempo, né? De como que Deus ele tem usado essas ferramentas, o livro, a escrita foi uma, esse ambiente. E é uma coisa interessante você falar do ambiente, o ambiente, ele importa. Deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Ambiente importa. É verdade. Cuide do seu ambiente. Ambiência é algo extremamente importante. Eu não estou dizendo aqui para você ser uma pessoa que vai discriminar pessoas longe de mim. Pelo contrário, eu estou dizendo para você orar pelas pessoas que vão caminhar com você. Porque a depender de quem estiver no teu caminho, você pode avançar ou você pode retroceder. E a gente teve isso, né, muito no livro, porque esse projeto foi um projeto que a gente orou muito. Eu tinha muitas mulheres para chamar, um desafio. Eu passei uma saia justa, foi muito difícil para mim, porque assim, muitas mulheres que não estão aqui são mulheres que também eu admiro muito, gosto muito. Mas a minha pergunta para o Senhor, Senhor, quem é para esse primeiro tempo? E a gente precisa ter sensibilidade, porque tinham pessoas que eram muito próximas a mim e não eram pro tempo. E eu falei assim, cara, depois que eu lançar, eu sei que vai ter um burburinho, mas eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor tem para esse tempo. Sim. E quando Deus ele faz o alinhamento, a gente vive o que a gente experienciou nos nossos encontros, nas fotos, as histórias, os testemunhos que a gente está colhendo, né, das pessoas que estão lendo o livro. E aí eu quero que você fale um pouco de como que isso, na verdade, te despertou ainda mais. Você já vem nesse desenvolvimento, né, trabalhando já essa questão da psicanálise e como que isso desencadeou até no encontro que nós fomos lá de mulheres, como que foi essa experiência? Olha, Josi, eu acho que eu descobri o meu ministério, começou com o Ministério Preciosas. Quando eu entrei no Ministério Preciosas, eu descobri que o meu ministério era com mulheres. Eu sempre trabalhei, sempre fui advogada durante 20 anos, né? E trabalhava e escutava muitos problemas femininos, né? Até na nossa célula a gente também escutava muito. Mas eu nunca tive uma ideia de que Deus tinha um projeto, uma ideia, uma proposta, algo novo para fazer com mulheres. E aí, quando você chamou, nós fizemos esse livro, escrevemos, eu senti, assim, que Deus me amadureceu. Não sei se foi a mesma época que eu também passei por um deserto muito difícil na minha vida, mas eu senti que o livro me deu uma maturidade de conhecer mulheres diferentes, mulheres que posicionadas, né? E me influenciaram também, né? Tanto que hoje eu faço a mentoria com a pastora Elvira também, né? Além de fazer o discipulado contigo, eu também faço a mentoria com a pastora Elvira. E ela tem me passado muito, assim, fortalecimento. Outras mulheres, a Ivone também, que é uma mulher também que Sim. já foi minha discipuladora também. Então, assim, o convívio com essas mulheres, né, me acrescentou bastante, né? A gente não tem se encontrado tanto ultimamente, mas só o que a gente conversa já Sim. me dá, assim, uma visão de como é uma mulher segundo o coração de Deus. É que eu buscava isso em Deus, né? E você falou uma coisa importante. Não é sobre quantidade, é qualidade. Uma mulher qualitativa, o pouco de presença que ela tem, ela vai trazer algo de significante, né? De significativo para a sua vida. Então, um pouco de que você tem ali de convivência com essas mulheres, elas acrescentam, elas, na verdade, contribuem, né, de forma positiva. Eu tenho visto, assim, muitos movimentos femininos, assim, muito impactantes, de mulheres ousadas mesmo, assim. Sim. E isso me estimula, isso me aguça, eu quero isso também para mim, né? Então eu tenho buscado isso em oração, pedindo ao Senhor, apesar de eu ter um filho pequeno, né, que me demanda muito. Bernardo, meu amor. Bernardo, mas eu entendi que Deus vai fazendo aos poucos também. Sim.
vai alinhando tudo, cuidando deles enquanto eu tô aqui, sabe? Exatamente. Então, mas a psicanálise foi um negócio interessante, assim, a história. Porque eu sempre fui advogada, né? Eu advogava na minha profissão. Eu tinha os ministérios de célula, cuidar de vidas. Eu achava, vou ser pastora de célula, né? De pequenas comunidades ali, ajudar na minha casa, receber as pessoas e tal. E advogar. Porque eu via ministério também na advocacia, né? De ajudar pessoas, orientar as pessoas dos seus direitos, né? Isso é um papel muito importante. Eu vejo que há uma necessidade de conhecimento do direito, daquilo que é humano e que as pessoas desconhecem. Muita gente conhece, algumas pessoas dentro da igreja conhecem a palavra, mas não conhecem, às vezes, as leis, porque são muitas, né? Exatamente. São muitas. Até nós, como advogados, às vezes não temos todas as respostas, porque são muitas áreas. E aí, Deus falou comigo para começar a estudar teologia, que era um sonho meu, fiz teologia. E aí, nas relações de amizade, de ajuda, orar por um, orar por outro, dar aconselhamento discipulado, eu entendi que eu precisava entender mais profundo do que estava acontecendo, porque existiam situações de mulheres muito atribuladas, com muitos problemas, com homens, ex-maridos narcisistas, problemas familiares. E eu assim, mas eu quero entender melhor. Como que eu faço para ajudar, além da palavra? Como é que eu posso usar esse processo terapêutico também? Então, a necessidade do outro, na verdade, despertou em você o desejo, né? E uma vocação que você até então nem imaginava que tinha. Olha, eu vou te dizer que quando eu fiz vestibular, eu passei pra psicologia e queria ter feito psicologia. Jura? Olha aí, tá vendo? Eu gostava da psicologia, mas diante dos conselhos, eu pedi conselho pra minha mãe, não, mas faz direito, porque direito é pertinho de casa, que a faculdade já é do lado, aí, sabe, à noite eu poderia trabalhar, tal. Aí eu disse, vou fazer direito. Eu era muito ainda confusa na época da adolescência. É muito novinha também para decidir uma carreira, né? Uma profissão. Mas a minha mãe sempre dizia, você tem um talento de aconselhar. Você gosta de conversar, você gosta de aconselhar. E isso é legal, isso é muito teu, muito de você. E aí eu percebi que a psicanálise iria me ajudar. Eu até pensei em vou fazer uma faculdade de psicologia e tal, não. Aí o Deus falou comigo, faz psicanálise. Eu fiz 1 ano de psicanálise e agora estou estudando neurociência. Maravilhoso, e fiz um curso de TRG também. Então, todas essas técnicas me capacitaram para fazer essa mentoria que eu tenho, que eu fiz. Aí eu escrevi o livro depois, né? Reformulei esse livro, porque eu já tinha feito um livro ali à mão, assim, né? Só no computador. Mas, assim, os tópicos muito soltos. Aí, dei uma parada na mentoria também. A gente foi... Embasou com mais profundidade, né? Embasei com mais profundidade, fazendo a neurociência, estudando, né? E aí, eu comecei a reescrever tudo de novo. Todos os capítulos eu reescrevi. Mas com base na Bíblia, né? Porque eu me considero uma terapeuta cristã. Isso aí. Tem pessoas posicionamento, né? É um que você posicionamento. adotou. Porque tem pessoas, não, é bom você não falar que é terapeuta cristã, porque tem pessoas que não são cristãs, aí você não consegue trabalhar. Mas como eu não tenho o foco em fazer a terapia com pessoas que não são cristãs. Eu posso fazer, mas que elas tenham o mínimo de fé de que a palavra é vida. Pelo menos isso. Porque são palavras que são positivas também, de ânimo, de foco, né? Então, eu me considero uma terapeuta cristã. Quem vier a mim tem que ter o mínimo de fé de que a palavra é verdadeira. Vai ter que estar alinhado com a linha que você trabalha. Geralmente, quando a pessoa ela procura um terapeuta, né? Ela vai procurar uma linha de trabalho, igual é dentro da psicologia. Então, ela vai... preconizar aquilo que ela quer trabalhar. Se ela busca um terapeuta cristão, ela tem em mente que algo relacionado a isso vai fazer parte ali do tratamento que ela vai receber. Isso. E aí é uma escolha, né? Eu senti no coração de falar, não, eu busquei em Deus e Deus falou, não, eu quero que você seja terapeuta cristã. E que você fale nas mentorias, através de mentorias, porque eu junto a minha experiência, né? A minha experiência pessoal, a minha experiência como advogada, porque a minha mentoria se chama Da Lei à Graça, da Dor à Paz. Então, fala sobre a lei do Antigo Testamento,
a lei, Ai, que maravilha. a graça de depois de Jesus, da vinda de Jesus. Então ele fala sobre a questão da condenação que a gente estava conversando antes do podcast, falando sobre a questão de que muitos crentes acham que viver dentro da igreja é sofrimento, e eu tiro esse padrão. E ter o entendimento da lei é fundamental. A pastora Tana Teresa, né, que foi uma juíza, né? Uhum. Ela trabalha muito essa questão da ambientação espiritual pautado nas leis, né? Como que o mundo espiritual, ele se movimenta a partir das leis, como que o mundo natural, né, uma coisa vai encadeando na outra, e como não saber e não conhecer isso deixa a gente completamente vulnerável e cativo, né, nessas informações erradas. E as pessoas têm uma visão errada de que lei é uma prisão. Você tem que obedecer leis. Não é isso. E eu tiro esse paradigma, mostro as leis como um princípio bíblico, né? Isso. E depois mostro também... Proteção, né? E eu mostro também que Jesus morreu para nos dar a graça, viver em abundância, não viver em sofrimento, viver... em alegria de vida, em leveza de vida. Então, a mentoria, ela fala isso. E a gente são 11 capítulos, né? Eu escrevi o livro, porque o livro, ele vai te dar... É um material para a mentoria. De apoio, né? De apoio. E aí as pessoas vão lendo, cada capítulo vai tendo um trabalho, né? Que vai ter exercícios terapêuticos, que tem exercícios terapêuticos, tem exercícios da Bíblia, de memorização da palavra, sabe? E é muito bacana. Eu acho que eu nunca vi um tipo de mentoria assim, e eu creio que é algo novo que Deus tem me dado colocado no meu coração e me dado para transmitir isso para as mulheres. E está sendo muito legal. Tivemos agora a primeira aula que eu fiz o intensivão. Por quê? Porque tá chegando no final do ano, o pessoal tá meio sem paciência também de né? Então, assim, eu preferi fazer um intensivão na Black Friday, para as pessoas pegarem esse gancho, o gostinho da mentoria. E já meio que se prepararem para o próximo ano, já começarem a trabalhar ali as ideias, organizar, né, o planejamento, né? Exatamente. Aí eu fiz esse combo, né, de 4 semanas, onde eu juntei 3, 4 capítulos em cada um. E foi muito legal a primeira vez, assim, sabe? Eu senti, assim, que as pessoas comentaram depois, nossa, que bênção, né? Que legal. Vai ter mais, né? Vão ter mais 3 semanas, né? Então, mas a primeira já foi, assim, 15 visualizações, né? Porque eu tô fazendo na live do YouTube, eu ainda não fiz no Meeting, porque o Meeting é que vai ser a mentoria mesmo, né? A ferramenta oficial. Onde as pessoas vão falar e vão tirar dúvidas. E contar também os seus pontos altos, aquilo que elas aprenderam. Mas, por enquanto, é o antigo esquenta. Só que um esquenta privado ali, onde só as pessoas que realmente têm interesse estão participando. Por exemplo, uma pessoa que chega hoje para fazer a mentoria, o que você acha que um ponto principal, assim, que a pessoa está com alguma crise, uma crise de identidade, que é muito comum. A gente fala muito sobre esse tema, mas é um tema ainda que tem muitas vertentes a serem tratadas. Como que a pessoa ela vai se localizando dentro da mentoria? Por exemplo, cheguei agora para fazer a mentoria e o porquê que eu deveria fazer. É importante quem está ouvindo a gente entender que esse cuidado é necessário. Porque tudo que ela quer fazer ou que ela almeja fazer, muitas das vezes não dá certo, exatamente porque tem gatilhos e tem detalhes desalinhados dentro dela. E esses pontos cegos, às vezes, não são enxergados por nós mesmos. A gente precisa de auxílio. Então, eu queria que você falasse um pouco como que a mentoria ajuda a pessoa a se enxergar, a ver alguma coisa específica a pessoa vai encontrar dentro da mentoria, que até você mesmo na sua autodescoberta também contribuiu para o seu autodesenvolvimento. Então, eu acho que a mentoria ela tem um papel significativo na vida, no crescimento pessoal da mulher, né? A mulher vem e cada capítulo tem um gancho. Por exemplo, o primeiro capítulo é a identidade. É saber quem você é, quais são os seus princípios, quais são as suas dores, né? Aonde está aquilo que você precisa descobrir sobre você. Ali. Aí depois eu falo sobre o passado. Você não é o seu passado. E aí vai
vendo o que tem lá atrás que te dá esses gatilhos que você está falando. Então, são vários capítulos que vão descortinando e tirando as camadas da mulher que está ferida. Ela tem muitas camadas de ferida, uma ferida exposta. Então, você vai primeiro botando um remedinho, depois você vai botando... Todo dia você tem que botar um pouquinho. É processual. Ele é processual. E é importante falar isso porque a gente vive hoje numa sociedade que é tudo imediatista. A pessoa, ela chega dentro do ambiente religioso, ela quer uma solução imediata. Ela chega dentro de uma mentoria, ela quer uma solução. Não existe, gente, solução imediata. Amado, se alguém está vendendo para você uma solução imediata, desconfia disso. Sabe por quê? A gente precisa de processos para poder fidelizar e para que aquilo realmente gere retorno dentro, seja em qualquer área da vida. Se você começar a fazer uma atividade física, você não vai ter um resultado do dia para a noite. Você vai construindo uma melhoria dia após dia. Sim. Se você começa uma caminhada de fé, você dia após dia vai desenvolvendo um relacionamento com Deus e isso vai melhorando. E um relacionamento conjugal, um relacionamento com amigos. Então é importante você trazer isso para quem está ouvindo a gente, porque a gente vive numa sociedade muito fast food. A pessoa, lá, como você muito bem falou, a pessoa não tem paciência. Não tem. Ela quer chegar dentro de uma mentoria, ou dentro de um curso, dentro de uma faculdade, enfim, seja do que for, dentro de um ambiente de aprendizado, ela quer tudo pronto, como hoje a gente tem as IAs, né, que tá tudo ali à sua mão. E uma coisa interessante que a gente fala do livro, é algo que a gente tem preconizado na Duo, que todo o trabalho que nós fazemos, ele é um trabalho totalmente ali, ó, à mão. A gente realmente quer trazer pessoas. Ah, Josi, você está desprezando a tecnologia? Não, longe de mim, tá, gente? A tecnologia, ela tá aí para ajudar, corroborar e cooperar com a nossa vida. Mas a gente precisa ter um pouco de parcimônia. Sabe por quê? Porque esse excesso trava o desenvolvimento cognitivo do indivíduo. A gente vai pulando etapas. Se você coloca tudo para outro fazer, você não desenvolve nada em você. Eu acho importante você falar isso porque as pessoas, elas querem tudo pronto agora e elas não querem se dar ao trabalho e dar trabalho. Autodesenvolvimento, autoconhecimento, vai ter um trabalho de você descortinar. Não, e é importante você falar isso, né? Hoje em dia tem terapia também pela IA. Olha isso, que loucura. Tem gente que procura aconselhamento na IA. Meu Deus, olha, que situação. A tecnologia, ela nos ajuda, ela me ajuda muito também a questão de correção de português, né? É muito bom. Ela tem a sua organização. O seu papel, né? Ela organiza, é muito bom. Mas você tem que ter verdade naquilo que você está falando, experiências suas, né? Porque quando você vai dar uma mentoria, você vai contar uma experiência sua. Como é que você vai contar uma experiência sua de uma IA? Não tem como. Então, você precisa realmente ter experiência e ter embasamento científico de tudo que você está falando. E olha, outra coisa, Josi, que é o diferencial da nossa mentoria. A gente faz vários exercícios focados naquele capítulo, falando sobre identidade, sobre passado, sobre vida de oração. A gente faz vários exercícios, tanto da psicanálise, como da neurociência e como da TRG. Então, a gente faz vários e, claro, sempre com base bíblica. Porque a gente primeiro explica a base bíblica do que a gente está fazendo. Importante isso. É muito importante você entender que a terapia, ela só é um meio de confirmar aquilo que é espiritual. Tudo volta para Deus, né? Tudo volta para Deus. Tem jeito. Então tem que voltar. Para nós, como terapeutas cristãs, nós queremos realmente buscar o entendimento que as pessoas entendam que a palavra é vida. A palavra tem poder realmente e pode transformar. Mas, claro, existem outras técnicas que a gente aplica junto com a palavra. A palavra, ela é a mesma coisa. A neurociência diz que existe a neuroplasticidade. Então, o cérebro pode se adaptar de acordo com os seus novos hábitos. Exatamente. Então, se você declara coisas positivas, começa a falar a palavra, começa a declarar as verdades bíblicas, isso vai entrar e vai fazer verdade na sua vida. Ela já é uma verdade, mas ela vai começar a ver conforme
Deus quer que a gente veja, né? Porque às vezes a gente está num mundo completamente diferente daquilo que Deus deseja para nós, né? A gente vive um mundo de sofrimento, atrai coisas negativas. A gente estava comentando, a carência afetiva faz muitas mulheres repetir os mesmos padrões, e o inconsciente é assim mesmo. O inconsciente, ele quando não é resolvido na infância, ele fica repetindo até resolver, porque o cérebro é um órgão inteligente. Sim. Então, ele vai repetindo. E é aí que a gente fala sobre os ciclos. Sim. Os ciclos se repetem por quê? Por que a mulher, no meu caso, eu sempre me relacionava com os mesmos padrões de homens. Por quê? Porque eu não estava resolvida ainda naquele ponto. Então, Deus teve que ir lá... Era um padrão de comportamento, né? Eu tive que ir lá e tratar aquela ferida. A partir daquilo, conheci meu marido. E sou casada, né? Muito bem casada. Então, assim, houve realmente um tratar do Senhor através de técnicas. Eu fiz uma terapia com psicóloga. Só que a psicóloga, ela fez um TRG que nem existia ainda. Ela fez um TRG porque ela já entendia o TRG, que é voltar ao passado, a psicanálise também, né? Eu acho que ela tinha um fundo psicanalítico também, além de ser psicóloga. Ela foi lá no passado e pediu para o Espírito Santo entrar lá na minha história. Eu escrevi toda a minha história desde o começo, desde o ventre, e ela foi lá E é assim que eu faço, sabe? Eu trabalho exatamente isso. Eu peço, a gente faz oração também, para que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. Porque às vezes, eu tô com raiva de determinada pessoa e eu não consigo perdoar. Por que você não consegue perdoar? Porque lá no passado você tinha uma pessoa parecida que tinha te trazido um trauma e você não soube processar. E aí, quando você processa esse trauma, ele arquiva na sua memória e acaba. Você não repete mais os ciclos. Enquanto que a maioria das pessoas que acham que não precisam de autoconhecimento, não precisam buscar... Elas vão vivendo em função daquilo, mas sem saber, às vezes, até que está vivendo em função daquilo, na verdade. Exatamente. Né? O trauma está ali falando o tempo todo, mas a pessoa ela não se dá conta. E os gatilhos, né? Elas chamam de gatilhos. Uma vez, no nosso chá, que a gente fez o chá lá, que fomos lá no chá da Leila, né? Ela fez lá em Barra de Piraí, nós fizemos a dinâmica, né? Foi muito bonita aquela dinâmica, onde a gente trabalha o corpo, a alma e mente. Aí fizemos um balde com água, né? Que eu falei sobre cuidar de todas as áreas, porque a santificação do ser humano não é só espiritual. As pessoas acham, não, eu vou na igreja e tá tudo bem, eu vou ser salvo e tá tudo bem, eu vou ver a Deus, porque diz que sem santificação ninguém verá a Deus, né? E aí eu falei, eu conscientizei, eu trouxe a consciência, né, através do que Deus me revelou, de que em 1 Tessalonicenses 5:23 fala que é corpo, alma e espírito. Você tem que trabalhar todas essas três áreas. Nós somos triunos. Então, nós temos que trabalhar nosso espírito, nosso relacionamento com Deus, que a mentoria faz. Tudo isso a mentoria aborda. A nossa alma, nossas feridas, que nós temos que buscar lá no passado, que não é fácil. A maioria não quer enfrentar os... É doloroso, né? É muito doloroso. E o corpo, que para mim é difícil, para muito mais difícil, mas que eu trabalho também. E essa dinâmica sua foi muito interessante, né? Às vezes a gente vai num ambiente e a gente, é mais uma coisa que a gente já sabe. Muita coisa que você vai, às vezes, ouvir na igreja, você até sabe. Mas, a depender do tempo da sua vida, tem coisas que vão conectar com aquele tempo. Por isso que a gente nunca pode desperdiçar nada. Eu, quando eu vou a qualquer ambiente, eu sempre procuro me submeter ao que de bom aquele ambiente ele pode trazer para a minha vida. E nessa dinâmica, conforme você ia fazendo lá, falando, né? Essa parte do corpo falou muito comigo. Porque eu passei há pouco agora com um problema, né, no estômago e tal. E eu fui muito negligente, porque eu tinha feito um exame, mas eu não voltei ao médico no tempo que eu tinha que voltar. Entendeu? Então, o que aconteceu? Agravou o problema. Aí eu acabei deixando, e aí veio um monte de coisa, questão de trabalho, veio o lançamento do livro, a gente vai acabando deixando para depois, e logo depois o corpo vai cobrar essa conta, né? E cobrou. E aí, conforme a gente estava lá naquele dia, eu estava muito cansada, porque eu não tinha conseguido dormir, eu estava com muita dificuldade e tal, pedindo a Deus para sustentar. E aí, quando você trouxe a dinâmica, né, falando do corpo, da alma, e eu falando assim, a gente sempre pensa assim, não, espiritualmente eu estou muito bem, né, eu tenho vida com Deus, né, caminho, emocionalmente eu já sou uma pessoa bem resolvida, mas e o corpo? E isso entrou muito em linha até com uma ministração que eu levei no mês passado, numa igreja,
do missionário Martin Lloyd, que ele fala assim: eu tinha um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, logo não pude levar a mensagem. Porque ele foi um missionário que morreu com 29 anos. E ele era um missionário, assim, exponencial. Mas como ele não cuidou da saúde física dele, emocionalmente, espiritualmente, estava tudo fluindo. Mas o corpo dele não aguentou, então ele morreu cedo. E isso mexeu muito comigo, né? Porque eu falei assim, caramba, se eu não cuidar do meu corpo, eu não vou levar nem o meu emocional e tampouco o meu espiritual. Exatamente. Então, assim, são minúcias, sabe? São detalhes que são chaves, né? Eu fiquei refletindo sobre você, realmente, eu fui negligente, né? E de lá para cá, né, eu já tinha iniciado um processo realmente de atividade física e tenho intensificado isso, e é muito desafiador, porque até você criar novamente um hábito, o teu corpo ele resiste, porque o cérebro ele tem essa barreira, opa, isso aqui não é comum a ela fazer, então eu vou criar uma resistência. Sim, E é nisso sabotagem. Que a gente, sabotagem, aí a gente quer desistir. Por isso que você não consegue parar de comer, por isso que você não quer fazer o exercício, porque ele quer que você fique no conforto. E sair dessa zona de conforto, ele quer trazer uma trava inicial. Então, até você gerar um novo hábito, criar uma nova sinapse neural para você realmente ali transitar nesse ambiente, demora. E de lá para cá, isso colaborou muito. Aquela dinâmica ali aprofundou um pouco mais essa reflexão sobre a saúde que Deus já estava fazendo. Então, como que isso é importante? Às vezes é um detalhe, a gente está às vezes num culto, num chá, numa palestra. Mais uma palestra, mais um chá, cara. Abre o seu coração. Às vezes Deus vai falar com você, não é nem naquele montante lá do principal, às vezes é num detalhe. Comigo foi nesse. Foi só naquela questão ali do corpo que foi a porção para mim daquele tempo. Por isso que é importante a dinâmica, né? Sim. Às vezes a gente está escutando. Ilustra bem. Ela ilustra, ela é uma maneira lúdica de você entender o que está pesando ali, que você acha que não tá, que não. Aí você começa a ver, não, tem tudo a ver com o que eu tô passando. Aí eu botei as pétalazinhas onde mostram cada mulher, né, que nós somos diferentes uma das outras, né, o quanto é importante cada um se cuidar. E eu tô passando agora pela perimenopausa agora. Descobri isso tem uma semana, porque tô totalmente assim, emocionalmente tô um pouco, né, tô passando por Dá uma instabilidade. Dá uma instabilidade muito grande e agora eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E aí o médico falou, você está passando pelo processo de perimenopausa, você vai ter que começar a tomar reposição hormonal. E a gente acha que tá tudo certo, né? Aí vem mais uma situação para te mostrar assim, não, você tem mais coisa ainda para aprender. Nunca vai parar de aprender em todas as áreas da nossa vida, tanto espiritual como na parte emocional, né? Como na parte física. E eu tenho aprendido bastante porque eu também não fazia exercício físico. E agora, esse ano todo, eu fiz exercício físico, tem me feito muito bem, me sinto muito mais segura até como pessoa, né? No meu corpo, né? Me sinto mais segura. Então, é assim, a gente precisa realmente cuidar de nós. Mulher, você precisa se cuidar, você precisa estar alinhada com o Senhor, em santidade. Essa é a santidade que Deus procura. Verdadeiros adoradores cuidam de si, primeiro para depois expandir para o próximo. Capítulo 6, Forjadas. Uma mulher improvável com um destino profético. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo com veementes labaredas. Cânticos 8:6. Forte, né? Forte, muito forte. Eu queria que você fizesse algumas considerações sobre essa mulher improvável com um destino profético, que está descrita aqui no livro. A Isabel pela Isabel. Uma mulher carente, que precisava de aprovação e ainda, né? A gente ainda tem muitos momentos ainda que a gente se vê assim, às vezes, precisando, mas muito mais madura, né? Mais uma mulher que foi carente e que Jesus resgatou, cuidou, disse que você é minha, usou esse versículo aí para dizer, eu não quero você mais se relacionando com nada que não seja meu, tudo tem que passar pelo meu crivo agora.
E essa é a Isabel de hoje, assim, a Isabel que aprendeu a depender do Senhor, a confiar, a saber que Ele é que direciona todas as coisas, a ter mais paciência para esperar o tempo certo, que era uma coisa que eu tinha dificuldade, né? Eu tinha muita ansiedade, muito sentimento de impotência, muita carência, achava que todo mundo tinha, né? Tinha que casar, tinha que ter um relacionamento. Hoje eu vejo que nós somos inteiros no Senhor. E eu tenho entendido isso cada dia mais. Amém. Que bom, minha querida. Que bom estarmos de volta. Que bom compartilhar esse tempo, teu testemunho. E eu creio que Deus ele vai te levar a lugares altos. E com certeza um novo tempo do Senhor está chegando na sua vida, tá bom?